Então, boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e, sobretudo, pela oportunidade. Porque quando a gente faz a palestra, não que a gente saiba e esteja aqui para ensinar alguma coisa, mas a gente tem a oportunidade de aprender pelo estudo. Então, caso haja alguma dúvida, caso vocês não concordem, o Espiritismo é isso. O Espiritismo vem para que a gente tenha essa fé raciocinada. Então, caso não haja alguma concordância, estudem, questionem, leiam, se aprofundem. Quem está aqui na frente não é o dono da verdade. Quem está aqui na frente é um aprendiz, muitas vezes mais necessitado do que qualquer um. Então, por isso eu agradeço. Então, vamos lá. Este ano, essa casa vai estudar o livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. É um livro que já deve ter sido dada essa introdução para vocês, né? Que fala dos primeiros cristãos, fala um pouco do evangelho da época de Jesus, do convívio dessas pessoas com Jesus, de uma forma um pouco mais profunda do que é descrito nos evangelhos propriamente dito. Traz o sentimento, traz os fatos com maior detalhamento. E hoje eu escolhi para vocês a negação de Pedro. Eu sou muito fã de Pedro, muito fã. Eu costumo dizer que Pedro pisa muito na bola. Ele é um exemplo para a gente de humanidade, de que ainda somos falhos, mas de que todos nós temos condição de seguir, de crescer e, sobretudo, de auxiliar na tarefa do Cristo, na regeneração do planeta como um todo, que começou lá atrás, nessa época. Então, a bibliografia que eu usei foi o próprio Boa Nova, claro, Estante da Vida, do Irmão X, Evangelho segundo o Espiritismo, Elucidações Evangélicas, do Antônio Saião, o Evangelho dos Humildes, Evangelho da Mediunidade. Esse Evangelho da Mediunidade algumas pessoas não conhecem, ele é como se fosse uma continuação do Evangelho dos Humildes, ele trata do ato dos apóstolos bem detalhadinho, é bem legal. E o Evangelho segundo o João, também uma consulta na internet, no site do Espírito Imortal. Basicamente é o Evangelho. Era uma vez um homem que nasceu em Betsaida, segundo algumas informações, não se tem bem ao certo, mas atribuem o nascimento dele a Betsaida, na Galileia, uma aldeia, e que vivia em Carfanaum. Ele era um pescador, simples, humilde, grosso às vezes, teimoso, era uma teimosia danada, era impulsivo e tinha um vigor. E isso acabava trazendo para ele uma certa liderança. E ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Vem, me segue, vem comigo. E ele largou tudo e foi. E foi. Esse largar tudo é a futilidade. Porque ele tinha família, ele era casado, ele tinha um emprego, ele morava com a sogra, também a sogra morava com ele, na verdade. Então, ele não largou a vida dele. Ele renunciou ao que era supérfluo para seguir Jesus. Ele dedicou a sua vida a Jesus. Ele tinha amor no coração. Mas ele pisava na bola. Mas ele se destacava com relação aos outros discípulos. Ele foi aquele que viu Jesus andando sobre as águas, falou, eu vou, eu quero ir, me chama aí, mestre, eu vou. Foi e teve medo, vacilou, começou a afundar, mestre, me salva. Jesus foi lá, tirou ele da água. Ele foi aquele que, junto com Tiago e João, dormiram quando Jesus mais precisava. Jesus falou, vem comigo, orem comigo,
É o meu momento supremo, é o meu sacrifício. Preciso de vocês. E eles dormiram. Ele foi aquele que, com a espada, cortou a orelha do soldado. Ele era um daqueles que perguntava para Jesus: então, quem de nós é o maior discípulo? Olha só que pergunta é essa que se faz para Jesus. Quem de nós é o maior? E tem várias passagenzinhas em que ele se coloca também por ser o porta-voz. Então ele acaba se expondo um pouquinho mais. Mas, tratando do capítulo em questão, a gente vai falar da negação de Pedro. Isso começa um pouquinho antes. Essa é mais uma história de quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. É aí que começa o capítulo do livro. Aliás, leiam, já foi passado o texto aqui dando um resuminho, mas é muito legal. Quem tiver a oportunidade, baixem o livro, comprem o livro e façam esse estudo. Pedro foi escolhido por Jesus para organizar a última refeição deles, aquela reunião da última ceia. Ele organizou, ele tinha esse destaque entre os demais. E Jesus, depois que eles comeram, foi lá, naquele ato de humildade que a gente conhece, para lavar os pés dos seus discípulos. Isso, ele já tinha falado uma outra vez para os discípulos: quem quer ser o maior, que sirva ao seu irmão. E ele foi servir. E ele começou a lavar o pé de um por um. Só que naquela época, quem lavava os pés dos visitantes, das pessoas da casa, eram os escravos, eram servos. Então era considerado uma tarefa de baixo calão, digamos assim. Uma tarefa menosprezada, que não tinha dignidade. E ele começou a lavar o pé de todo mundo. E Pedro lá, inquieto. Pedro já estava incomodado. E quando chegou a vez dele, ele olhou com ar de reprovação para os demais. Não, o meu pé o senhor não vai lavar. O que é isso? Está se diminuindo abaixo de um servo para lavar os meus pés? Não vou permitir. O senhor está acima de mim. E Jesus falou o que para ele? Se eu não fizer isso, você não poderá compartilhar comigo o reino de Deus. Não, então, peraí, então me lava a mão, a cabeça, me lava o corpo todo. Não, Pedro, não é para lavar o corpo todo, porque você já está limpo. Então, naquela época, não se lavava o corpo todo, era só os pés para tirar aquela poeira, dar aquele refrigério, porque era muito quente lá a região. Quem já está limpo não precisa ser lavado novamente. Foi o que Jesus disse para Pedro. Ele deu uma sossegada ali. E outra coisa, no livro Jesus fala: Pedro, não queiras você ser maior do que os teus irmãos. Porque quando ele disse isso, ele disse também com um ar de reprovação. Falou: como vocês deixaram que Jesus lavasse os seus pés? Então tinha essa questão também. Passada essa situação, Jesus começa a dizer para os discípulos, já vem falando, aliás, anteriormente a isso, numa outra passagem, ele já tinha dito que era preciso que o Filho do Homem morresse, ressurgisse, e Pedro, isso quando ele estava pregando, Pedro chamou Jesus de lado, ele teve, digamos, a petulância, ou a coragem, chamou Jesus de lado. Então, não vai acontecer, você não pode deixar acontecer isso com você. E Jesus brigou com ele. Brigou não, na verdade falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Claro, se Jesus quisesse que não passar por aquele testemunho, muito fácil. Mas ele veio aqui para isso. Veio aqui para que se cumprisse as Escrituras e para que nós pudéssemos aprender com o seu exemplo. Então, voltando aqui, e Jesus fala novamente para os discípulos que era chegado o momento dele. E claro, Pedro não se conforma, não fala: como assim? Para onde você vai? Eles não entendem muito bem o que aquilo significava.
E Jesus responde para Pedro: para onde eu vou, vocês ainda não têm condição de me seguir. E realmente não tinham. E Jesus continuou. Achei muito legal essa parte, porque é, na verdade, um dos últimos ensinamentos que arremata o que Jesus tinha para falar para os seus discípulos antes da crucificação. Depois ele vem, continua reforçando os ensinamentos dele, mas essa é a última lição que ele deixou para os seus discípulos. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Serão reconhecidos como discípulos pelo amor, humildade e disposição para o sacrifício. E ele ainda comenta: pelo muito que se amarem uns aos outros. Então ele já reforça a necessidade de deixar qualquer disputa de lado e simplesmente exercer aquele amor que ele vinha ensinando para esses homens. Mas Pedro, ele viu que era o último ensinamento e ele não se conforma. Pedro, uma teimosinha, fala: não. Para onde vais, Senhor? Para onde vais? Eu quero ir, eu posso te seguir. E Jesus fala: não pode. Você ainda não tem condição de me seguir. Ainda não está preparado, mas estará. Detalhe, estará. Mas não naquele momento. E Pedro ainda bateu o pé. Pedro bateu o pé. Somente depois, Jesus tinha falado que somente depois ele teria essa fortaleza indispensável para seguir Jesus nos testemunhos de sacrifício e renúncia que ele estava propondo. Eu darei a minha vida por vós. Eu te sigo onde for. Está duvidando, Jesus? Está duvidando da minha coragem? Está duvidando do meu amor? E aí Jesus disse para Pedro: antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Hoje mesmo aprenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Claro que Pedro ainda não tinha se conformado, ele ainda ficou batendo pé. E guardou aquelas palavras simplesmente. Guardou, mas não guardou, na verdade. Sabe aquela coisa, ouvi, mas não ouvi? Ouvi, mas não ouvi, aquela teimosia. Alguém tem essa teimosia aqui? Quando a gente está falando, não, é isso. Os jovens, os adolescentes, quando o pai e a mãe falam alguma coisa. Um professor, quando fala alguma coisa para o aluno. Às vezes até os mais experientes. Mesmo assim, às vezes a gente teima muito. E foi assim. E eles foram para o horto, teve aquela história toda de orar e dormir, e Jesus fica sozinho. E vieram para fazer a prisão de Jesus. Os soldados vieram, junto com Judas, e Jesus se entregou. E Pedro, danado ainda, foi lá e feriu o soldado com a espada. Mas Pedro, ele golpeou o soldado em defesa do Evangelho. Pedro não era mau. Ele fazia tudo aquilo e brigava e lutava pelo Evangelho, por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava realmente que Jesus era o Cristo Salvador. Ele acreditava nos ensinamentos, acreditava que Jesus tinha sido enviado por Deus para a salvação da própria humanidade. Só que ele tinha aquele jeitinho Pedro de ser um pouquinho duro. Vamos chamar de duro, né? Olha a gente julgando Pedro. E Jesus tinha dito, ali na ceia e até antes da ceia, que ninguém, como eles não estavam preparados,
eles iam se dispersar. E não ia ficar ninguém com Jesus. E realmente isso aconteceu. E era necessário que acontecesse. Que ia adiantar aquele monte de gente morrendo, e a disseminação e o trabalho desses homens. Além deles não estarem preparados, isso não ia ser produtivo para o próprio cristianismo. Então, os outros foram saindo, dispersando, e João e Pedro combinaram. Não, a gente vai seguindo a distância para a gente ver o que pode ser feito, como a gente pode ajudar. E foram indo à distância, seguindo Jesus ali que tinha sido preso, e foram lá até o pátio da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, e Jesus foi preso lá. E já estava acontecendo a festa de Páscoa, os preparativos, na verdade, para a festa de Páscoa. Páscoa não veio depois da crucificação, não é uma festa que comemora a ressurreição de Jesus, tá, gente? Páscoa é uma festa judia, lá dos judeus, que comemoravam a passagem para a Terra Nova, lá de Moisés, toda aquela coisa. Mas aqui é uma outra história. Então, estava sendo feita essa comemoração, os preparativos para essa comemoração. Então, tinha vinho, tinha gente, e tudo foi montado, essa prisão de Jesus foi montada de forma que o povo fosse envolvido. Então, já começavam a falar mal de Jesus, acusar Jesus de revolucionário, de ladrão até. Até de ladrão acusaram Jesus. E fizeram toda aquela coisa. Ele é maluco, ele era contra os romanos e contra os fariseus, contra os judeus. Começaram a fazer meio que a caveira de Jesus mesmo, né? E a multidão começou a se aglomerar ali naquele pátio. E Jesus foi preso numa cela. É como se isso aqui fosse o pátio, e ali tinha a celinha que foi preso Jesus, que dava para esse pátio. E aí, o que aconteceu? João falou, falou para Pedro, eu vou lá avisar Maria do que está acontecendo, vou explicar o que está acontecendo para ela e você fica aí. Eles combinaram entre eles. E Pedro resolveu, então, ficar por ali. Eles já não viam assim muita saída, e o que começou a acontecer? Justamente quando ele ficou sozinho. João já não estava mais com ele estava sozinho com os pensamentos dele, com a consciência dele, e tendo toda aquela situação do mestre preso, todo aquele falatório, guardas, os fariseus, os sacerdotes, estava aquela coisa, e um turbilhão de coisas passando pela mente de Pedro, aflições, dúvidas. Alguém faz bobagem aqui quando está preocupado? Eu não. Eu faço. Alguém se desespera diante de alguma aflição, diante de algum problema? Ou todo mundo mantém a calma, pensa que tudo é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, pensa na lei de ação e reação? Pensa que nós escolhemos todos os nossos sofrimentos e nossas aflições lá na hora de preparar a nossa encarnação? Não. E isso demonstra a falta de vigilância da nossa parte e de Pedro também, ainda comum no nosso estágio de evolução. Ficou aflito, cheio de dúvida, cabeça fervendo. E uma serva daquela casa se aproximou dele. Não és tu um dos companheiros deste homem? Eu não. Ele pensou na família, pensou na sociedade, pensou no que Jesus tinha pedido para que eles fizessem, pensou na morte, pensou nos castigos e no sofrimento pelos quais ele podia passar. Eu não conheço esse homem. E aí, estava frio aquela noite, e ele foi se juntar, tinha bastante gente, ele deu uma escapada ali da serva, e tinha um braseiro, tipo uma fogueira, que as pessoas estavam meio que se aglomerando em volta para se aquecer.
E ele foi até lá, se misturando. Claro, ele era uma pessoa pública, estava sempre andando com Jesus. E uma daquelas pessoas: vieste socorrer o teu mestre? Eu nem conheço este homem. E disfarçou. E aí as pessoas continuaram ali naquela roda, e ele acabou ficando ali. A noite foi embora, Jesus preso, ele angustiado ali no meio daquela multidão, daquela aglomeração. E um servo que estava servindo vinho para o pessoal chegou e falou: é esse. Esse foi aquele que nos atacou à espada durante a prisão do Cristo. Ele: não, como isso seria possível? Acha que eu seria? Não, isso não é possível, não sou eu. Só que nisso ele já pesou a consciência, o negócio ficou complicado para ele, e o galo cantou. Imediatamente, ele lembrou das palavras de Jesus. E a dor e o remorso fizeram com que ele olhasse para o mestre e, envergonhado, se retirasse e se colocou a chorar. Chorou angustiado e arrependido. É interessante que esse é o momento de despertamento. O galo cantou e ele acordou. Ele conseguiu perceber os julgamentos que fazia. No livro Estante da Vida, tem uma historinha de que 3 publicanos foram procurar Jesus. Publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. E eram pessoas mal vistas, e eles acabavam tirando proveito dessa posição deles para enriquecer, para destruir os lares, tiravam tudo, deixavam as pessoas na miséria. E esses 3 homens, esses 3 publicanos, foram procurar Jesus. E Jesus tinha que atender um outro chamado. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, usa a verdade e ampara a estes irmãos. Pedro usou a verdade. Parecia um porrete. Você fez isso, isso e aquilo outro. Fulano morreu de miséria. Você fez isso, isso, isso e aquilo outro. Tirou o dinheiro da viúva. Você enriqueceu assim, assim, assado. E foi falando a verdade. A verdade que ele julgava, não a verdade que Jesus tinha pedido para que ele falasse, que eram as verdades eternas. Ele usou a verdade, mas não a amparou. E finalizou dizendo: o reino dos céus não é para vocês. Nisso, quem chega? Jesus. Deu só aquela olhada para Pedro. Pedro já falou: como assim? Como assim? E Jesus convidou aqueles 3 homens para almoçar na casa que ele estava hospedado e começou a falar das verdades e das belezas do reino de Deus, onde aqueles homens viram esperança, viram a renovação. E Pedro lá, todo incomodado. Pedro não se aguentava. Quando os homens foram embora, Pedro chegou para Jesus e falou: então, Jesus, ele ainda queria teimar com Jesus. Então, Jesus, se a gente tem que tratar com tanto amor os maus, como é que a gente vai agir com os bons? Claro que Jesus usou aquela frase que ele já usou em outras passagens, que os sãos não precisam de médico. Então Pedro era esse. Era aquele que julgava, era aquele que apontava, aquele que se achava correto e superior aos demais. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, realmente ele não conseguia perceber a própria fragilidade. E neste momento,
em que o galo cantou e ele chorou, foi o momento de transformação. Foi o momento de arrependimento e o momento em que ele percebeu que a fragilidade das pessoas estava dentro do próprio coração dele. Ele se viu realmente como era. Viu da necessidade de amar, de ser melhor. E nesse momento, o Cristo em espírito esteve com ele. E ele lembrou justamente daquilo que tinha dito antes de que tudo isso acontecesse. O homem no mundo é mais frágil do que perverso. A gente faz isso com as pessoas? Alguém? Estou vendo o povo olhar assim para baixo. Deixa eu tirar a mão daqui, porque dá a impressão que eu faço também, né? Né? Deixa eu abaixar a mãozinha aqui. A gente julga o outro. A gente fala, nossa, como aquela pessoa fez aquilo. Nossa, como aquela outra pessoa fez aquilo outro. E a gente não faz parecido. Não, mas eu tenho uma desculpa. Eu só fiz porque eu fui obrigada. Não tive escolha, não tive alternativa. Eu tive os meus motivos. Oi? E a partir daí, o que Pedro fez? Ele começou a choramingar? Ele parou? Ah, não, eu errei, deixa eu enfiar minha cabeça num buraco e ficar aqui quietinho porque eu não sirvo para nada? Porque eu sou todo defeituoso? O que Jesus tinha dito para ele sobre a fortaleza? Sobre a fortaleza que ele conquistaria. Pedro, pedra, alicerce, força. Foi a sustentação da nova igreja, entre aspas, igreja, que estava se criando. Pedro errou muito, sim, antes dessa situação. Mas ele também tinha muitas coisas boas. Ele foi o primeiro que reconheceu Jesus como o Cristo, como o Messias. Quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Foi Pedro que falou, tu és o Cristo enviado por Deus. Foi Pedro. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que nenhum de nós está pronto para servir na seara do Cristo. Mas todos nós estamos prontos. Porque o serviço, o trabalho, são ferramentas para o nosso próprio aprimoramento. Pedro ganhou serenidade, ganhou sabedoria, ganhou essa fortaleza e depois sim seguiu o sacrifício do Mestre Jesus. No primeiro Pentecostes, ele foi o primeiro. No Pentecostes ele foi o primeiro a pregar. E naquela pregação, ele converteu mais de 3.000 pessoas. Pedro, junto com os demais discípulos que não foram capazes de curar aquela criança que estava endemoniada, e que Jesus falou, sua falta de fé não deixou com que curassem a criança. Pedro foi aquele que as pessoas eram colocadas à sua sombra para receber a cura. Foi aquele que disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Foi a renúncia, a entrega, a abnegação, a resignação de Pedro que fez com que ele fosse esse alicerce para o cristianismo. Foi o cuidado dos doentes, a falta de dinheiro, com que eles montaram a casa do caminho onde eram feitas as pregações, as primeiras pregações. Quando Estevão morreu, ele foi a outras cidades.
Quando teve um desentendimento entre Tiago e Paulo sobre a conversão dos gentios, foi Pedro que, com humildade, resolveu a questão. Existe uma frase que diz que Deus não escolhe aqueles prontos, mas que apronta os escolhidos. Foi isso que aconteceu com Pedro, e é isso que acontece com cada um de nós, desde que nós tenhamos a percepção daquilo que somos, consigamos enxergar em nós mesmos quais as nossas necessidades, quais as nossas virtudes, e se proponha a essa tarefa de renovação, não do outro, mas de nós mesmos, porque essa escolha é individual e pessoal. Quando nós escolhemos ser melhores, atuar na seara do Cristo, nós auxiliamos o outro pelo nosso próprio crescimento. E assim nós agradecemos a Pedro por essa renúncia e a tantos outros que hoje trazem o Evangelho para nós, que hoje dão exemplo para que possamos ter forças para seguir, para colocar em prática nas nossas vidas. Muito obrigada.